Pessoal, beleza? Tudo bem? Tudo jóia com vocês? Voltamos aí para mais uma aula nossa aí do nosso CHC, o nosso curso de História completo para concursos vestibulares e também para militar, Enem, seja o que for. Que caia conteúdo de História na sua prova. O e-mail historia@outlook.com, Facebook Isto Sá, e o celular para mensagem 3291650267. Resumão PM Bahia, Brasil Colonial, parte 2. Lembrando, você que está assistindo pela primeira vez, acesse as duas aulas anteriores de introdução e Brasil Colônia, parte 1, para você acompanhar o raciocínio raciocinado. Tranquilo? Vamos lá, então. Lembrando que aqui embaixo, nas descrições, tem um link que vai remeter vocês à playlist de História do Brasil, que é super completa. Tem todo esse conteúdo, porque isso aqui é um resumo dos principais temas que eu acho importante. E nessa playlist História do Brasil tá tudo super completo mesmo, tranquilo? Depois eu vou falar os benefícios ainda mais que eu tenho para vocês. Brasil Colonial, a União Ibérica. De 1580 até 1640. O que é a União Ibérica, professor? É a união das coroas da Península Ibérica. Ajudou muito, não sai de nada, beleza. Vou te explicar o que é. É a união da coroa espanhola mais a coroa portuguesa. Por que acontece isso, professor? Porque sim. Ajudou mais ainda, professor. Você está muito engraçadinho hoje. Muito obrigado pela sua elogio. Mas, vamos lá. Portugal, o rei de Portugal, Dom Sebastião, foi para uma guerra no Marrocos. Só que ele não voltou de lá. Ele foi para a cidade dos pés juntos. Isso mesmo. O rei morreu. E o problema era que tinha que assumir o seu herdeiro. O problema é que Sebastião não deixou herdeiros direto para o trono de Portugal. Aí ficou vago o trono de Portugal. E o que aconteceu nesse momento? Uma briga de quem iria ocupar a cadeira do rei de Portugal. E nesse problema todo surgiu um cara chamado Felipe II. Quem que era Felipe II? Era só rei da Espanha. O F2... Nossa senhora, professor, isso aí está parecendo física. Não, é história. O F2, Felipe II, entrou na contenta de quem ia ocupar o cargo do rei de Portugal. Você tinha pessoa mais perto, mas Felipe II também pertencia também ali à linha sucessória de Portugal, mais distante, mas pertencia. Ele entrou porque ele era rei da Espanha. O cara é rei, o cara tem mais prestígio. Vai passar na frente, furou fila. E uniu as duas coroas. Tranquilo? Beleza. Durante esse período. Depois desse período, você vai observar a separação, a guerra de separação, a guerra que vai levar à emancipação. Emancipação não, né? Romper com a chamada União Ibérica. Tranquilo? Continuando. É nesse contexto de União Ibérica que nós temos a invasão holandesa. Professor, os holandeses não eram parceiros de Portugal no comércio de açúcar? Sim. Os holandeses financiavam os engenhos de açúcar. Os holandeses faziam o transporte desse açúcar para a Europa. Os holandeses refinavam esse açúcar, que ficava com um preço ainda melhor. Porque nesse tempo, gente, o açúcar era uma coisa fina, um artigo de luxo. Você tem um açúcar, andar com açúcar nas costas, você está ostentando. Ou seja, hoje em dia também o açúcar não é lá tão barato. Mas nessa época, você ter cárie era o tal bambambam, né? Então vamos lá. Portugal, comércio ali atrelado aos apoios da Holanda. Por que a Holanda invade o Brasil e ainda mais possessões coloniais na África que são portuguesas?
Ou seja, além de tomar de Portugal, entre aspas, que estava na mão de Felipe II, tomar ali a parte econômica próspera, né, o Nordeste açucareiro, toma ainda o fornecimento de mão de obra escrava na Angola, colônia portuguesa. Então Portugal naquele momento estava meio que andando, mesmo tendo Felipe II, estava meio descontente. Os holandeses invadem o Brasil, pessoal, por quê? Eles tinham uma rincha com a Espanha. A Holanda, até pouco tempo antes, era pertencente ao Estado espanhol. Essa emancipação holandesa leva a essa rincha. E quando Felipe II assume a coroa portuguesa, aí que os holandeses falam, agora nós vamos invadir, pronto, acabou. Invade o Nordeste. Quem começa ali nessa administração nas companhias das Índias? Maurício de Nassau. Professor, já ouvi falar desse cara. Já. O cara, gente, ele foi tão bem aceito pelos colonos do Nordeste que eles nem estavam nem aí pela invasão. Eles queriam que invadisse mesmo e estava bom. Por quê? Maurício de Nassau emprestava, investia dinheiro nos senhores de engenho, ele ainda prorrogava algumas dívidas de senhores de engenho. Então os caras gostavam de Maurício de Nassau. O problema era que as companhias das Índias, a Holanda, viu que Maurício de Nassau era um gasto demais. O cara gastava muito. O cara não cobrava os senhores de engenho. Então tem um problema. O que faz? Demite Nassau, manda Nassau embora. Põe outro administrador e as companhias das Índias começam a cobrar, fazer um arroxo maior fiscal sobre os colonos. E esse arroxo os colonos não gostam e começam a tal da insurreição pernambucana. É nessa insurreição pernambucana que nós temos ainda até mesmo a formação, como alguns historiadores dizem, de um sentimento nacionalista, de um exército. Por quê? Você tem colonos, índios, escravos que se unem para expulsar os holandeses. Tranquilo? Quando os holandeses vão embora, o açúcar brasileiro entra em crise. Por quê? Os holandeses que tinham a técnica de refino, tinham o mercado do açúcar na Europa, e ainda mais o grande transporte, ainda mais o refino do açúcar, começa a ser uma concorrência para o açúcar brasileiro, porque eles se instalam nas Antilhas, e lá dá certo. E é nesse momento que nós vemos o declínio da economia açucareira no Brasil. Quando Portugal consegue se separar da Espanha, você tem a iniciativa, através do rei de Portugal, dos bandeirantes, de buscar metais preciosos, buscar os tais famosos e desejados metais preciosos. Tranquilo? Continuando. Os movimentos. Que movimentos são esses? Nativistas e separatistas. Professor, eu estou enferrujado. Não me lembro o que é isso. Ou até hoje eu não sei diferenciar um do outro. Como você próprio nome diz aqui, vamos começar por aqui. Separatista. A ideia de união? Não. Separação. Mas separação de quê? Separação da colônia da metrópole. Não escutou? Da colônia da metrópole, meu filho. Aquele tão falado pacto colonial, o exclusivismo comercial, onde a colônia só deve comprar e vender produtos para a sua metrópole, está atrelada a ela. Não pode fazer comércio com outra metrópole. Tinha sim um contrabando? Tinha. Mas não pode, tem que ser só com Portugal. Vender barato e comprar caro. É isso que os colonos faziam nesse pacto colonial. Óbvio que tinha algumas diferenças, mas a regra geral é mais ou menos essa. Então esses movimentos separatistas, com ideais iluministas, ideais de liberdade, ideais de igualdade, ideais de fraternidade, lá da Revolução Francesa, dos iluministas, vão levar o quê? A ideia de que essa coisa não dá mais certo. Tem que separar. Não dá, independência, acabou. Então você tem movimentos que vão pregar isso, a separação, a insatisfação com o pacto colonial. Acabar com isso, independência e pronto, acabou. Inconfidência Mineira,
Conjuração Baiana, que nós vamos ver, como eu falei para vocês, na nossa última aula sobre resumão PM Bahia. Vou falar dos principais movimentos que aconteceram na Bahia. É Revolução Pernambucana. E esses movimentos separatistas também começam a ideia daí da crise do sistema colonial, que nós vamos ver mais na frente, beleza? E esses movimentos nativistas. Movimentos nativistas, gente, são aqueles que não têm a ideia de separar. Ou seja, não pregam a ideia de separação entre colônia e Portugal. Mas são movimentos, são conflitos que ocorrem no Brasil, professor. Sim, mas não com esse ideal de separação. Mas que ideal tinha? Ideais internos. Ideais de companhias de comércio que existiam, que estavam monopolizando, não estavam gerando uma satisfação legal para os colonos. Então são movimentos que vão contestar algo interno entre eles, pela administração, não com o ideal mais longo de separar. Exemplo, Emboabas, Vila Rica e Beckman. Emboabas, no caso aí, de quem vai pegar essas jazidas, quem vai administrar, quem vai explorar as jazidas recém-encontradas, se serão os bandeirantes paulistas ou se serão os forasteiros, os emboabas. Então são movimentos internos, conflitos de administração ou então de algum movimento em que não está levando a satisfação por uma determinada parte de colonos, mas não com a ideia de separação. Tranquilo? Continuando. Período joanino. Período joanino, gente, você tem que relacionar isso com, lá na Europa, com um cara chamado de Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte, lá para o fim, que vai dar ordem, pôr a ordem na casa, né? Desde o começo da Revolução Francesa, Napoleão Bonaparte vai ser um grande general que vai se destacar e vai tomar a posse do governo francês através do golpe 18 Brumário. E Napoleão ali vai começar o seu empreitada de expansão, seu expansionismo dentro do continente europeu. O problema era que tinha a Inglaterra e Napoleão não conseguia invadir a Inglaterra, porque a Inglaterra, rainha dos mares, os navios da Marinha Real. Então o que Napoleão faz? Cria o tal do chamado bloqueio continental, aonde que qualquer país da Europa, do continente, que mantesse relações com a Inglaterra, seria invadido pelas tropas napoleônicas. Tranquilo? Beleza. É nesse contexto, gente, que nós observamos que Portugal não vai respeitar esse chamado bloqueio continental. Vai continuar mantendo relações com a Inglaterra. E o que Napoleão vai fazer? Invade a Inglaterra. Tranquilo? Invade a Inglaterra, invade Portugal. O problema é que o rei de Portugal, a rainha com o príncipe regente, Dom João, fogem para o Brasil. E aqui no Brasil, em 1808, os caras chegam, junto com um monte de gente da corte portuguesa. E aqui começa a se instalar a coroa portuguesa dentro do Brasil. Passa o Brasil a Brasil de Reino Unido, né? De Castela. O que nós temos que observar também? A abertura dos portos, que aqui é super importante. Super importante. Por quê, gente? A abertura dos portos das nações amigas. Isso aqui quer dizer o quê? Fim do pacto colonial. Agora, os colonos podem comercializar com outros países, além de Portugal. Principalmente quem? Inglaterra. É nesse contexto que nós teremos as tarifas alfandegárias que vão, de um modo ou de outro, ajudar os produtos ingleses a entrar dentro do Brasil. Até mesmo os produtos ingleses serão mais baratos que os portugueses, porque tinha diferença entre as taxas. Tinha taxas mais leves para produtos ingleses, tinha taxas médias para produtos portugueses e taxas elevadas para outros países.
Ou seja, isso também dificultou uma modernização, uma industrialização no Brasil. Tranquilo? O período joanino é nesse período onde vai ter a presença da coroa portuguesa no Brasil, a abertura dos portos e principalmente para vocês o fim do pacto colonial. Porque através da abertura dos portos você não tem mais o exclusivismo comercial com Portugal. Tranquilo? E é nesse contexto todo que nós vamos entrar na independência. Por quê? Depois, com a vitória, né, a derrota de Napoleão, lá em Portugal, você tem a Revolução do Porto. Essa Revolução do Porto acontece a criação de uma Constituição. E lembrando, constituições, elas diminuem poderes de representantes, de chefes, nesse caso de reis. E essa Constituição vai diminuir os poderes do rei e mandar o rei voltar com todo mundo. Só que um cara fica, Dom Pedro I. Quando o rei volta, as cortes começam a discutir os interesses, porque o Brasil abriu muitas asas, né? Vamos cortar um pouco essas asas do Brasil, vamos até pensar numa recolonização. E aí está o problema, porque os colonos, através desse ganho da abertura dos portos, esse ganho de poder comercializar com qualquer outro país sem ser Portugal, os colonos vão perder esse prestígio, esse interesse, e vão, junto com Dom Pedro I, levar o quê? A emancipação do Brasil. Ou seja, a independência ou morte. Tranquilo, pessoal? Na nossa próxima aula vamos falar sobre economia colonial. Tranquilo? Lembrando, inscreva-se em nosso canal, o Istisata, o link vai estar aqui embaixo, tranquilo? Que vai remeter vocês a todas essas playlists. E ainda mais, você vai ter um link que vai remeter você à playlist de História do Brasil. Aonde nessa playlist de História do Brasil, gente, como eu já falei para vocês, está super completa mesmo. Vou estar falando lá as aulas que você deve assistir nessa segunda aula do nosso Brasil Colônia, referente a essa aula de resumo, porque lá está bem detalhado. É muita aula para assistir que vai ser? Vai, mas, pessoal, você assistindo essas aulas, você vai estar muito bem preparado para a sua prova. Tranquilo? Lá eu estou falando dessas revoltas coloniais. Lá eu estou falando mais sobre o período joanino. Vou falar também vou estar falando também do Pombal. Então, vou estar falando de várias outras coisas. Tranquilo, pessoal? Também falando também das revoltas, né, do Brasil Colônia, como eu já falei para vocês. Tranquilo? É também a questão da União Ibérica, ok? Então, acesse essa playlist de História do Brasil. Assistam ela, gente. São 104 aulas. Sim, muitas aulas. Oh, muitas aulas. Mas eu tenho certeza que você vai do top do top. Tranquilo? Além da playlist de História do Brasil, que é super completa, você também tem a playlist Pulo do Gato, que são temas importantes também relacionados à sua prova. Tranquilo, pessoal? Espero você na nossa próxima aula, onde vamos falar sobre Brasil Colônia, parte 3. Ok? Valeu!